Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Rosana Ferreira, da Escola José Inácio, e trago para vocês mais uma videoaula sobre multiplicação com números decimais para os sextos anos. Hoje estudaremos multiplicação com números decimais. Trago para vocês 3 situações com números decimais. Na primeira situação, vamos multiplicar um número decimal por um número natural. Aqui nós temos um exemplo: 245,82, ou seja, 245 inteiros e 82 centésimos, vezes 7. E como efetuar essa multiplicação, professora? Para a gente efetuar essa multiplicação de um número decimal por um número natural, a gente vai fazer de conta que essa vírgula não existe, tá certo? E efetuar a multiplicação como se a gente estivesse multiplicando dois números naturais. Então, vamos lá. 7 vezes 2, 14. Desceu 4, subiu 1. 7 vezes 8, 56. Mais 1, 57. Coloca o 7 e sobe o 5. 7 vezes 5, 35. Mais 5, 40. Desceu 0, subiu o 4. 7 vezes 4, 28. Mais 4, 32. Desceu 2 e subiu o 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. Vamos para o resultado e contamos duas casas decimais. 1, 2. E colocamos a vírgula. Agora, finalizei a multiplicação e já tenho o meu resultado. 1.720,74, ou seja, 1.720 inteiros e 74 centésimos. Pessoal, é importante observar que quando multiplicamos um número decimal, como esse aqui, certo? Por um número natural, que foi o 7, a quantidade de casas decimais na resposta é a mesma do número que foi multiplicado. Então, o número multiplicado teve duas casas decimais. Então, na resposta, o resultado final, certo? Ou seja, o produto terá duas casas decimais também. Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Aqui temos 3 inteiros e 45 centésimos vezes 2 inteiros e 6 décimos. Observamos aqui que nós temos duas casas decimais e aqui nós temos uma casa decimal. Temos duas casas decimais aqui e uma aqui, ok? Para efetuar essa multiplicação, nós retiramos a vírgula e multiplicamos como se estivéssemos multiplicando dois números naturais. Ok, pessoal? Vamos à multiplicação. Vamos multiplicar o 6. 6 vezes 5, 30. Desceu 0, subiu o 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Coloco o 7, subiu o 2. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Desceu 0, subiu o 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Ok? Vamos multiplicar agora o número 2. 2 vezes 5, 10. Coloco 0, subiu 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Observando aqui, pessoal, que quando eu multipliquei o 2, eu coloquei abaixo da dezena, ok? Deixei uma casa livre e coloquei abaixo da dezena.
porque o 2 representa dezena, ok? Então, agora, vamos somar. 0 desceu aqui, 7 mais 0, 7, 0 mais 9, 9, 8 mais 5, 14, coloco 4 e subiu 1, 1 mais 2, 3. Finalizei a multiplicação, pessoal. Então, como já vimos, temos 3 casas decimais. 2 casas decimais aqui, mais uma, somam 3. Eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas decimais e coloco a vírgula. Então, obtive como resultado 34 inteiros, 970 milésimos, ok? Passemos agora para a terceira situação. Na terceira situação, nós temos a multiplicação de um número decimal por 10, por 100, por 1000. Para multiplicarmos um número decimal por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula, respectivamente, para a direita. Lembrando que esse deslocamento vai depender se você vai estar multiplicando por 10, por 100 ou por 1000. Se você estiver multiplicando um número decimal por 10, você vai deslocar a vírgula para a direita uma casa decimal. Se você multiplica por 100, esse número decimal, você vai deslocar a vírgula 2 casas decimais. Se você multiplica por 1000, esse número decimal, você vai deslocar a vírgula para a direita 3 casas decimais. Vejamos os exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho 68 centésimos vezes 10. Isso significa que eu vou deslocar a vírgula para a direita uma casa decimal. Então, 0,68 vezes 10 é igual a 6,8, ou seja, 6 inteiros e 8 décimos. Professora, e esse zero aqui? Esse zero aqui, eu não transporto ele para o resultado. Por quê? Porque zero, à esquerda de um número, ele não tem valor nenhum. Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 2,687 vezes 100, ou seja, eu tenho 2 inteiros, 687 milésimos vezes 100. Então, isso significa dizer que eu vou deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. Então, eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais para a direita, ok? Então, deslocando essas 2 casas decimais para a direita, eu vou obter como resultado 268 inteiros e 7 décimos. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho 2 inteiros, 684 milésimos vezes 1000. Vezes 1000, observe que são 3 zeros. Então, eu vou percorrer, certo? Deslocar a vírgula 3 casas decimais. 1, 2, 3. A conta certinha. Eu tinha 3 zeros, precisei deslocar 3 casas decimais, cheguei no final. Não acrescento vírgula e não acrescento zero. Então, obtive como resultado 2.684. Passando para o quarto exemplo. No quarto exemplo, eu tenho 5 inteiros e 4 décimos, vezes 1000. Vou precisar deslocar a vírgula, andar com a vírgula 3 casas decimais, porque são 3 zeros. Nossa, e aqui? Só tem uma casa. E agora? Quando faltar casa decimal, certo? Aliás, quando faltar casas decimais, nós acrescentamos zero. Aqui eu só tenho uma. Uma
Faltou 2. Então, eu acrescentei aqui no resultado as 2 casas decimais, ok? Então, obtive como resultado da multiplicação de 5 inteiros e 4 décimos vezes 1.000, 5.400. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, trago para vocês 2 problemas envolvendo números decimais. É comum, em situações do dia a dia, a necessidade de efetuar multiplicações que envolvam números decimais. Vejamos. No primeiro exemplo, eu tenho aqui: Sabrina comprou 4 chocolates no valor de R$ 6,75 cada um. Quanto Sabrina gastou comprando esses 4 chocolates? Aqui nós temos o valor do chocolate e nós já vimos aqui que temos 2 casas decimais em R$ 6,75. 75 centavos representa 2 casas decimais, vezes um número natural. Lembrando que retiramos a vírgula e efetuamos a multiplicação como se estivéssemos multiplicando 2 números naturais. Vamos à multiplicação. 4 vezes 5, 20. Desceu o 0, subiu o 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Desceu o 0, subiu o 3. 4 vezes 6, 24. Mais 3, 27. Quando multiplicamos um número decimal por um número natural, a quantidade de casas decimais da resposta é a mesma do número que foi multiplicado. Então, teremos como resultado R$ 27. Sabrina gastou, comprando os 4 chocolates, R$ 27. No segundo exemplo, nós temos: Dona Luísa foi ao supermercado e comprou 2,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 25,80, quanto Dona Luísa pagou pela compra da carne? Vamos multiplicar o valor da carne vezes a quantidade que ela comprou, ok? Esqueçamos a vírgula e multiplicamos como se fossem números naturais. Observando que em R$ 25,80 eu tenho 2 casas decimais. Em 2,5 kg de carne eu tenho uma casa decimal. Vamos para a multiplicação agora. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Colocou o 0, subiu o 4. 5 vezes 5, 25. Mais 4, 29. Desceu o 9, subiu o 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Ok? Vamos multiplicar agora o 2. Lembrando que eu vou multiplicar a dezena e vou ter que colocar o resultado aqui embaixo da dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Coloquei o 6, subiu 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Coloquei 1, subiu 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ok? Vamos agora fazer a soma. 0, 0 mais 0, 0. 9 mais 6, 15. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. 1 mais 5, 6. Agora, trazemos a vírgula para o lugar dela e contamos as casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, mais uma aqui, vão somar 3 casas decimais. Então, eu vou da direita para a esquerda e conto 3 casas. 1, 2, 3, ok? Conto 3 casas decimais. Aí, vejam só, pessoal. Eu obtive 64,500.
Mas só que nós estamos trabalhando com moeda, ok? Nós estamos trabalhando com valor monetário, com dinheiro. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos cortar esse zero, ele não tem valor nenhum, ok? E obtemos como resultado R$ 64,50. Logo, Dona Luísa pagou pelos 2,5 kg de carne R$ 64,50. Finalizamos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a multiplicação com números decimais, ok? E até a próxima videoaula.